O iPhone 16e chegou para substituir a linha SE e tá causando bastante alvoroço. Afinal, o que esse modelo tem a menos que a linha 16 normal? E por que já dá para encontrar ele R$ 1.300 mais barato e quem sabe vai ficar ainda mais? Bem, é sobre isso que eu quero falar hoje. Já faz 2 semanas que eu tô com o 16e e com o 16 em mãos e tem vários detalhes que precisam ser comentados. E se você gostar de qualquer um desses modelos, lembra que tem links na descrição. Além disso, o 16e já apareceu com um ótimo valor lá no nosso grupo de ofertas. Então, para não ficar de fora, dá uma olhada em escolha.cc/grupo e não perde tempo, hein? Agora, bora pro vídeo. Por mais que pareça não ser verdade, o iPhone 16e, ele pertence à família 16, mas eu confundiria ele facilmente com um linha 13 ou linha 14, porque no design ele não tem nada dos demais smartphones que foram apresentados no ano passado, tá? Sério, nem a gaveta de chip é igual na construção dos dois mais básicos da linha mais recente. O modelo 16 tem as bordas levemente curvadas, linhas de antena finas e o botão que a maçã apelidou de controle de câmera. Na traseira ele traz a pílula com as duas lentes e o flash solto na carcaça tem os tons naturais, por trazer mais de um LED. Já a versão E não traz nada disso, ele tem antenas na mesma posição, só que mais largas. As partes laterais que se encontram com o vidro da tampa traseira e a tela permanecem retas até o fim, sem aquela pequena borda que a gente comentou. Isso remete aos modelos da linha 13 e 14, conforme eu mencionei anteriormente. Ele não tem também o botão de controle de câmera, porém o botão de ação está presente, sendo essa a única semelhança de design moderno da Apple com as versões anteriores do iPhone. Então essa mescla, tudo é parecido com o 13 e 14, mas tem esse botão adicional. Na traseira, o aparelho mais novo tem apenas uma câmera, com o microfone e o flash seguindo uma linha horizontal. O módulo feito para receber essa câmera não é alto, e o motivo para isso é que a Apple colocou um sensor de 48 megapixels, mas que é 2 vezes menor do que o presente no iPhone 16. Se isso vai impactar nas fotos e no vídeo, eu tenho que te contar mais pra frente, porque agora eu quero justamente discutir a tela. Muita gente achou que ele viria com o Dynamic Island, mas voltou com o Notch. Poxa, tem que ter alguma coisa para eles venderem no celular 16, né? Se ele já viesse com isso, não ia fazer sentido. E dessa forma, eles também reutilizam componentes antes que estavam parados. Isso, na minha opinião, não cai tão bem para mim, mas pelo menos é uma tela que é boa o suficiente. Nos últimos meses, eu tenho que admitir que eu comecei a utilizar muito mais o Dynamic Island para conseguir ver as notificações do iFood, do Uber e de várias outras ferramentas. É muito legal que esses aplicativos utilizem ele dessa forma, então se você está saindo de um 15 ou de um 16 que tinha tal função, você vai sentir diferença. Mas se você nunca teve acesso a isso, pelo menos você vai ter um celularzinho com uma tela legal. Tanto o 16 quanto o 16e contam com um painel com tecnologia OLED, mas eles têm algumas diferenças. A primeira é que o brilho típico do modelo E é de 800 nits, enquanto que o modelo 16 tem 1000 nits. O brilho máximo também é diferente, então você pega 1.200 no smartphone mais barato e 2.000 nits no telefone mais caro. A segunda diferença está nos recursos de HDR de cada um dos painéis, sendo que o versão 16e não tem Dolby Vision, nem HDR10 Plus, só o iPhone 16 vem com esses recursos. Por fim, um terceiro ponto é que a Apple colocou o Ceramic Shield de primeira geração no 16e, enquanto que o 16 já tem o de segunda geração, que promete 50% mais dureza e resistência contra riscos e quebras. Ele também tem uma diferença pequena na resolução, mas isso é mais culpa do entalhe do iPhone 16e, já que não dá para colocar pixels nessa área. No iPhone 16, por mais que boa parte do tempo a tela fique desligada na região da pílula, o espaço entre a lente frontal e os sensores do Face ID são totalmente funcionais, e é ali que ficam os indicadores de quando o microfone ou a câmera está sendo utilizada. Tem também os dois pontinhos, o verde e o laranja, e os números estão aí na tela para você conferir da diferença de pixels. Chegou a hora então de falarmos de hardware. Primeiro, a RAM e o armazenamento para ambos estão iguais. 8 GB de memória RAM, que serve para o Apple Intelligence, e pelo menos 128 GB para você guardar seus memes e prints. Embora todos os modelos da linha 16 possuam um SoC Apple A18, o que diferencia eles é a sua GPU. Enquanto o modelo E tem apenas 4 núcleos, o modelo 16 tem 5 e os modelos Pro têm 6. Então vai aumentando o número. Fora isso, parece que todos os chips são iguais.
Então temos 6 núcleos de CPU que rodam a 4.04 GHz de velocidade e são focados em desempenho. Depois temos mais 4 núcleos que rodam a 2.42 GHz e que focam na economia de energia, além de um uso mais leve do smartphone. Segundo o site nanoreview.net, os resultados do Geekbench 6 não divergem entre esses caras, porque usa apenas a CPU. No meu teste, o modelo 16 conseguiu ficar 4.2% na frente em single core e 4.35% no multicore. É pouca diferença, mas existe. Já no Tutu, bem, daí dá pra ver que a falta de um núcleo de GPU faz, porque nós temos quase 200 mil pontos de diferença no resultado e 17% a mais de poder de fogo no iPhone 16. Essa diferença é bem expressiva, porque no NanoReview a diferença nesse último teste entre o iPhone 14 Pro e o 15 Pro é de apenas 6%. Só para vocês terem uma noção aí para comparar, tá? Ela é ainda maior que a diferença entre o iPhone 15 Pro Max e 16 Pro Max, que melhorou 12% ano a ano. Ou seja, entre o 16E e o 16 nós temos praticamente uma geração de chips da maçã, mas eu adianto que isso não impactou em nada meu uso no dia a dia com o celular, e até nas tarefas mais pesadas o 16E tá bem parecido com o 16. Essa diferença ela só começa a ser sentida daqui uns 2 ou 3 anos, que é quando a Apple faz mudanças grandes o suficiente no iOS para que o SoC mais antigo ou mais fraco comece a sentir, e também é quando os jogos começam a ficar ainda mais pesados. Por enquanto, ambos terão a mesma capacidade de processamento, a menos que, claro, você precise renderizar um vídeo em 4K no seu celular após uma edição pesada, uma situação que é atípica para a maioria das pessoas. Eu abri uma sequência de aplicativos e jogos em ambos, tá? Ao mesmo tempo, e até houve momentos em que o iPhone 16E abriu mais rápido, mas isso não representa o uso diário, tá? Dificilmente alguém fica calculando o tempo que o aplicativo demora para abrir, é mais uma questão dos nossos testes. Antes de eu continuar, eu só quero dar uma dica rápida de como economizar nesse iPhone 16E ou no 16. Dá uma olhada no nosso grupo de ofertas em escolha.cc/grupo ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lá nós fazemos uma curadoria dos cupons e dos preços mais interessantes da internet diariamente. Tem também o comparador Escolha Segura, nossa extensão para computador e aplicativo Android, que compara preços, testa cupons e ainda te permite criar alertas. Se você quiser saber sobre cada um deles, tem links aqui na descrição. E agora vamos voltar. Agora, uma coisa onde o 16E ganha é na sua bateria. E olha, é inegável que ele consegue fazer isso bem. Esse smartphone apresentado pela Apple vem com 4.005 mAh contra 3.561 do modelo 16. Na parte de carregamento, ambos trazem uma característica que é negativa para o usuário que já paga caro no iPhone, que é a falta de uma tomada carregador na caixa. O cabo de carregamento está presente para os dois, mas o iPhone 16E só recebeu esse upgrade na capacidade do componente, e não ao trazer um carregador. Uma coisa que eu percebi durante os meus testes é que o smartphone mais recente, o 16E, ele não conseguiu sustentar a capacidade de 20 watts de carga por muito tempo, ao contrário do iPhone 16, que tem capacidade de até 25 watts. Tanto que eu encontrei uma diferença de recarga entre eles de 20 minutos, indo de 0 a 100%, sendo o iPhone de duas câmeras o mais rápido, levando vantagem. Uma outra mudança do 16E para o 16 é a ausência do carregador MagSafe. Ele ainda carrega sem fio, mas ele carrega com uma velocidade menor e não consegue também se conectar a equipamentos que têm essa tecnologia. Ele recebe apenas 7.5 watts, metade do que o iPhone 16, que chega até 15. Embora o modelo 16 seja mais rápido quando na tomada, o que importa mesmo é o tempo que eles vão levar para descarregar. E nos jogos ficamos da seguinte forma: o Asphalt Legends consumiu 18% no 16E e 17% no 16. Pera, mas ele não tem a bateria maior? Não, já comento sobre isso. O Speedstorm drenou 13% no 16E e 19% no 16. Agora já um pouco mais correto. O Wild Rift consumiu 15 no modelo mais barato e 20 no mais caro, e o Genshin Impact ficou com 16% e 18%. Então, o aparelho baratinho, ele foi bem nesses jogos que não puxam tanto. Em uso cotidiano e leve, ambos os aparelhos performaram bem, mas o modelo mais básico tá se saindo melhor. Onde o 16 consome realmente menos é na gravação de vídeos em 4K a 30 quadros por segundo. A versão mais básica drenou 21% e o intermediário levou 15%. De toda forma, eles conseguem durar um dia inteiro na mão, ou mais de 6 horas de jogo sem parar. Como o iPhone 16E demora um pouco mais para começar a ficar quente,
Isso não causa tanto impacto no consumo da bateria, e quando somamos isso à capacidade extra que ele tem, fica fácil a vitória, mas de novo, não dá para puxar tanto assim o desempenho dele, porque senão ele começa a gastar mais do que o outro modelo. Como esses são casos específicos, no dia a dia, o 16Z vai durar mais. Quando o assunto é câmera, bem, daí é um pouco difícil dar qualquer tipo de vantagem para o 16Z, começando com o fato de termos apenas uma lente por aqui. Além disso, essa lente ela chega com metade do tamanho do sensor do iPhone 16. Fora isso, temos várias outras diferenças. A principal delas é que, claro, não temos uma lente ultra-wide. Devido à ausência dessa lente, o iPhone 16Z não tem o modo cinema, pois ele requer as duas câmeras para calcular a profundidade de campo. Também não temos a função macro. A Apple também não colocou os estilos fotográficos que estrearam com os modelos do ano passado. No modelo 16E, então, mantemos a primeira geração dessa função, que é boa, mas a versão 2.0 é ainda mais interessante. Nas fotos que eu tirei usando o iPhone 16 e no 16E, para comparar para esse vídeo, dá para ver que o smartphone mais recente traz tons mais quentes, cores bem vivas e menos profundidade de campo, enquanto que o outro faz registro com cores mais naturais, preserva a sombra sem sacrificar os detalhes e apresenta um borrado no fundo das fotos, mesmo sem o modo retrato ativado. Nos vídeos, a estabilidade está bem parecida no modo padrão, assim como as cores e a definição. Porém, o iPhone 16 leva vantagem por conseguir fazer o modo super estável, enquanto você pula, corre ou faz uma atividade com muito movimento, e daí ele consegue manter a estabilidade. A ultra angular, utilizada para fotos e vídeos, é uma característica então exclusiva do iPhone 16, e não tem muito o que eu comentar sobre isso. Para mais informações da lente ultrawide, dá uma olhada no review completo do 16, eu vou deixar também aqui na descrição. Com relação à câmera frontal, tanto um como o outro fazem fotos e gravações muito parecidas e com boa qualidade, o que é bom, já que o 16E tem sofrido com bastante cortes. O que eu senti diferença foi na hora de fazer fotos em modo retrato. O 16E ele não consegue reconhecer objetos de forma fácil, a não ser que ele tenha um formato de rosto, como essa impressão 3D. Nesse comparativo dá pra ver que a Apple fez muitos cortes no seu smartphone mais barato, tentando manter um hardware capaz de utilizar o Apple Intelligence. Então realmente o 16E é o iPhone 16 essencial, com o mínimo que dava para colocar. O problema é que o preço tem que condizer com isso. O iPhone 13, por exemplo, tem o modo cinema, o modelo 14 ganhou o vídeo ultra estabilizado e o modelo 15 tem a ilha dinâmica. Todos esses não trazem os 8 GB de RAM e o Apple Intelligence, e metade deles nem tem USB-C, que eu gosto bastante, mas eles contam com câmera ultra angular, MagSafe e mais algumas outras características. Por isso mesmo, o iPhone 16Z ele tem que ficar mais barato, ele tem que estar ali na faixa do 13 ou do 14 para ser uma opção, e ainda não está. Ele está ali perto dos R$4.000, às vezes um pouquinho menos, e quando comparado com o iPhone 16, que está por R$5.200, ele pode até parecer uma pechincha, mas a minha dica é esperar que ele baixe para menos de R$3.500 para começar a fazer sentido. Esse celular está sendo feito aqui no Brasil, tem isenção fiscal, ou seja, vai conseguir chegar a preços mais interessantes do que lá nos Estados Unidos. Então, entre R$3.000 e R$3.500 com 128, Apple Intelligence, 8 GB de RAM, ele pode ser um celular muito interessante nos próximos meses, mas tem que ter essa diferença de preço. Se você gostou desse comparativo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário, eu quero saber a sua opinião sobre o 16Z e claro, eu te espero no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais!